meu querido e minha querida, da reflexão do Evangelho, e não somente isso, mas participantes aqui deste nosso quadro que representa a fundamentação da nossa fé e a conclamação do reino de Jesus para que nos comprometamos com sua proposta. Portanto, nesse terceiro domingo da Quaresma, 23 de março de 2025, nós nos baseamos, conforme o lecionário, no capítulo 13, iniciando pelo versículo 1 e concluindo-se no versículo 13 de São Lucas. Leiam aí, por favor, reflitam aí. Se estiverem mais de uma pessoa juntos, ainda será melhor. Este Evangelho de São Lucas se inscreve na caminhada de Jesus em direção a Jerusalém, para o enfrentamento com os poderes dominantes do Sinédrio, do Templo e, sobretudo, do Império Romano. Neste momento da caminhada de Jesus, ele é interpelado por algumas pessoas que lhe perguntam sobre o fato aqui apenas identificado por Lucas, sem maiores detalhes, do assassinato promovido por Pilatos contra galileus que sacrificavam no templo, misturando o sangue destes assassinados, vítimas da ferocidade da ocupação militar e imperial de Roma, com o sangue dos animais do sacrifício. Da mesma forma, o que ocorreu com o desastre da queda da Torre de Siloé, aquela que era uma espécie de grande caixa d'água em Jerusalém para abastecer não somente o palácio de Herodes, do Pilatos melhor, em Jerusalém, como também o templo e as moradias dos privilegiados desta cidade. Esta torre caiu e matou inúmeros trabalhadores e pessoas, inclusive mulheres e crianças, que transitavam pelo local no momento da tragédia. A pergunta que as pessoas fizeram a Jesus foi se aqueles que morreram, tanto genocidados por Pilatos, quanto pela tragédia da Torre Siloé, eram culpados porque eram pecadores, foram castigados pela fúria divina. Esta é uma visão típica destes grupos que dominavam a religião do templo, a religião dos privilégios, a religião apática ao sofrimento do povo, a religião de mãos dadas com o Império Romano, ocupante desses territórios aqui, sacrificando estas multidões desta região de Jerusalém, da Judéia, como também de toda a Palestina e de outros lugares do mundo. A pergunta não foi com referência a quem causou as mortes, como Pilatos, acusado aqui do genocídio e sacrifício das pessoas que morreram sobre o altar, e nem pelos responsáveis pela engenharia e pela queda da Torre Siloé. Não, a pergunta não é sobre os pecados dos que dominam a engenharia, a economia e a prática militar genocida, mas se os trabalhadores e trabalhadoras vítimas de tudo isso eram os culpados por serem pecadores. A resposta de Jesus
coloca as coisas nos seus devidos lugares. Nem aqueles, referindo-se aos galileus, eram mais culpados e pecadores do que os outros galileus que não morreram, nem as vítimas do desastre da queda da Torre Siloé, que eram mais pecadores do que os outros que não foram vítimas. Mas Jesus então aproveita um momento dessa discussão fria, calculista, legalista, dogmática, distanciada da vida, desligada das vítimas, desligadas de um povo abatido pelo medo, pelas perseguições, pelos constantes assaltos, pela violência militar, pela violência imperial, pela violência religiosa. Este povo é chamado, mesmo assim, a se arrepender, a se converter, a mudar de mentalidade, para não cair nesse predestinismo, neste juízo absolutamente barato e nada aliançado com nenhuma relação à misericórdia infinita, profunda e salvífica de Deus que Jesus realizava no meio do povo. E a resposta é mais completa ainda quando Jesus conta a parábola da figueira. A parábola parasita, a parábola que vivia há 3 anos sem produzir frutos. E a decisão do proprietário da figueira e das terras onde a figueira explorava sem nada produzir foi de que ela fosse cortada, fosse eliminada, fosse extirpada. Ora, a figueira é o símbolo da velha aliança, do velho povo de Israel, infiel e muito mais comprometido com os que derrubam a Torre de Siloé, dos que, através de Pilatos, matam os galileus, o povo que resiste à ocupação militar. Esta figueira tinha que ser eliminada, porque ela representa tudo isso. Representa aqueles que se gabavam de ser os donos, os iniciadores da antiga aliança, do êxodo, da presença aqui na Palestina, da atividade na Palestina, inclusive muitas vezes desvirtuadas. Estes que se julgavam os paridores dos profetas, os donos da profecia, que se julgavam inclusive senhores dos anéis ao ponto de julgar e condenar de forma absolutamente tirânica, ditatorial e cruel o próprio povo, o povo humilde, vítima ainda das culpas impostas sobre ele. Esta árvore, então, que representava tudo isso, apesar da sua riqueza quanto ao êxodo, sua riqueza quanto aos grandes profetas e profetisas, agora teria que ser arrancada, porque não servia para mais nada a não ser parasitariamente para explorar as riquezas que vêm da terra. No entanto, Jesus, no meio do povo, sensível à misericórdia extremada, ao carinho, ao afeto, a esta delicadeza pacienciosa, representa esse trabalhador da vinha que pede ao proprietário: deixa por mais um ano, por favor, testemos, experimentemos, aguardemos que ela produza frutos. Isto é, Jesus estende a misericórdia divina para que estes que aí são representados por esta figueira se convertam. Da mesma forma como ele propôs a todos, independente de tragédias,
independente de quem causa as tragédias, independente das vitimizações das tragédias, que todos mudem de mentalidade, que todos se arrependam numa proposta eloquente, própria do reino que ele realiza. Este reino traz mudanças, e mudanças em dois sentidos. No primeiro sentido, promovidas pelo próprio Jesus, que se move no meio desse povo, que agrega esse povo, que abraça esse povo, que cura esse povo, que salva esse povo, que liberta esse povo, que ensina esse povo. E a mudança promovida pela prática de quem atua no meio, com e para o povo. E no segundo sentido, para que estas mudanças promovam coerências profundas no pensamento, na subjetividade, lá no mais íntimo, profundo, compondo as pessoas com a prática cotidiana da misericórdia, cotidiana do reino, e não separando aquilo que pensam, aquilo que sentem, da prática que devem realizar no cotidiano, na relação permanente, principalmente com os oprimidos, com os empobrecidos, com os banidos, com os lascados, com aqueles que não têm a menor consideração por parte de Pilatos, de Herodes, dos promotores do tombo da Torre de Siloé e pelos promotores do genocídio, até mesmo no desrespeito ao altar e ao templo. Nós vivemos hoje grandes genocídios e grandes tragédias. A maior representação do genocídio hoje é aquele que acontece na Palestina. Artigos mostram que as mães veem seus filhos morrerem 2 vezes. Uma da fome promovida pelo Israel sionista, pelo governo de Israel, mancomunado com o governo dos Estados Unidos. A fome já mata, a fome emagrece, a fome e a sede, visto que a água também foi cortada, e a escuridão, considerando que a energia elétrica também foi negada ao povo palestino, promove miséria, promove a morte lenta ou galopante. Mas as mães ainda têm que ver a segunda morte, quando elas também não são vítimas, como tem ocorrido na Palestina, principalmente em Gaza, vítimas da guerra dos poderosos, das guerras dos novos Pilatos, das guerras dos novos Herodes, das guerras que derrubam uns, não torres de Siloé, mas vidas humanas, templos, mesquitas, hospitais, casas, corpos de crianças, de mulheres, de velhos e de pessoas trabalhadoras. São as grandes tragédias. E não dá para seguir aquela linha de muita gente que, inclusive aqui no Brasil, nos seus templos, nos seus auditórios, sob as vozes dos seus corais tão espiritualizados, que eles saem da realidade, que dizem que a Palestina é feita de pecadores e que ela deve ser extinta pelo santo Israel. Esse criminoso, esse genocida do senhor Netanyahu e do senhor Donald Trump, que quer ocupar tudo aquilo para os seus resorts, para os seus negócios hoteleiros. E assim, vemos em toda parte, hoje os pobres, as primeiras vítimas da crise climática criada pelos donos das torres modernas de Siloé, pelos donos dos genocídios de hoje, pelos donos do mercado, pelos donos das riquezas, pelos lucros capturados naqueles que não têm mais, que não têm infraestrutura, e mais 50% da população brasileira não tem esgoto, não tem água, não tem energia elétrica adequada, sem as trançagens todas de fios em postes, sem o roubo por parte do crime organizado, dos milicianos e tal. São vítimas
que precisam da frutificação, não da figueira, mas da vinha que produz obras de misericórdia para resgatar a dignidade dessas pessoas e não nos conformarmos com uma alegação pecaminosa, dogmática, populacha, senso comum de que as pessoas são castigadas pelas misérias, pelas tragédias, por tudo que lhes acontece de pior, vitimando-as, retirando-as, inclusive, do direito à própria vida. Primeiro, a dignidade da vida, e segundo, a própria vida abundante, intensa que Jesus quer para nós. Isso precisa de mudanças, precisa de arrependimento, um arrependimento profundo que nos jogue na luta, que nos jogue no impulso do reino, que nos jogue a partir do que Jesus fez, fazemos nós também, aqui e agora, para mudarmos esta realidade a partir das vítimas, a partir dos massacrados, a partir dos excluídos, a partir dos assaltados, a partir dos assustados, a partir deles, com Jesus, mudarmos esta realidade. É isso que nos pede esta quaresma de 2025, uma reflexão profunda que nos areje com arrependimento, que sopre em nós a força e a energia da conversão para este reino. Não basta mais esses cultinhos, essas missas, fazendo sempre as mesmas coisas sem nenhum compromisso com o povo. Isso tem que acabar. Isso não vale para nada, a não ser para acalentar as consciências perturbadas daqueles que se somam na derrubada da Torre de Siloé e na matança dos galileus novos hoje, abatidos e assassinados. Pensemos nisso, mas com verdade, com sinceridade, nos sentindo absolutamente tocados por esta verdade de que ou a figueira seja arrancada num juízo legítimo, feito por Jesus, feito pela fé, enquadrado pelo reino, ou ela venha a produzir frutos que alimentem, que abasteçam, que tragam vida digna para todos e para todas. Pensemos nisso e sejamos abençoados, fortalecidos, não para vivermos uma vidinha aqui incólume, como se nós fôssemos os especiais dentro de um capitalismo absolutamente brutal, genocida, injusto, corrupto e absolutamente inimigo da vida e do reino que Jesus nos traz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.